parou para pensar que muitas vezes os mitos aparecem na nossa vida e a gente acaba vivendo eles sem muitas vezes a gente perceber? Hoje eu quero trazer para você a história de Hermes, que foi considerado aí um mensageiro dos deuses. Ele tem um arquétipo da comunicação, do movimento, da cura, também das sombras, da astúcia, da fuga. É muito interessante, né? Esse mito, ele acaba se conectando muito profundamente aí com a constelação familiar sistêmica, também com a psicossomática, também com a fisioterapia, porque o Hermes ele representa tanto o potencial de transformação quanto os caminhos também que a gente faz de autossabotagem, né? Todo arquétipo tem luz e sombra, né? Bom, o Hermes era filho de Zeus e Maia, ele nasceu astuto, ainda bebê, conta a história aí que ele roubou o gado do irmão Apolo, ele devolveu esse gado com muita habilidade. Ele também criou a lira, aquele instrumento, né, musical, símbolo da criatividade, da comunicação. Ele acabou se tornando mensageiro dos deuses, aquele que transitava entre os mundos, né, o Olimpo, Terra e até o submundo, o Psicopompo, né, que eles chamavam. Também era deus dos comerciantes, viajantes, oradores e também dos ladrões. Ele tinha uma comunicação muito clara, né? Porque traduzir mensagens entre mundos na vida real é quem sabe falar, ensinar, conectar pessoas. Ele tinha o dom do movimento, né? Adaptação, sempre em trânsito, flexível, fluido. Tinha o dom da cura também, né? O símbolo do caduceu, aquelas duas serpentes entrelaçadas que representam aí o equilíbrio das polaridades. Ele era guia de almas também. O psicopompo conduz os mortos no campo sistêmico, guia quem está preso em destinos de exclusão. Ele tinha uma criatividade, né? Ele inventou aquela lira que une a palavra, a música, a razão, emoção. O Hermes era um facilitador interno que conectava o consciente com o inconsciente e ele revelava também as mensagens ocultas dos sistemas, né? Como Perséfone também, em outro vídeo que eu fiz. Todo arquétipo tem a sua sombra. E ele tinha astúcia enganosa, né? Usar a palavra para manipular. Ele tinha fuga, não se fixa, estava sempre em trânsito, dificuldade de enraizar em algum lugar. Ele tinha muita superficialidade de tudo, né? Não se aprofundava em nada. Ele era muito trapaceiro também. Ele usava a inteligência para tirar vantagem das pessoas, né? E as pessoas que falam muito, mas não agem. Quem sempre começa aqueles projetos e nunca acaba concluindo, né? Quem usa aquela comunicação apenas para convencer e não para transformar. Essa sombra do Hermes, ela pode se expressar em sintomas ligados à ansiedade, fala compulsiva, insônia, aqueles problemas respiratórios, gastrointestinais, né? O corpo não para. Quando o movimento é fuga, o corpo cria sintomas para forçar o enraizamento desse corpo. Como Hermes ele transita entre esses mundos, na constelação ele representa o campo fenomenológico, é palavrinha difícil. Aquele que traz consciência do oculto ao consciente. É o movimento de revelar as exclusões. Ele desce ao submundo, traz à tona quem ficou preso. É também a palavra curadora, né? Aquelas frases sistêmicas são herméticas no sentido profundo, curtas, diretas, abre espaço para a alma. E o caduceu de Hermes é o símbolo profundo da psicossomática. Duas serpentes que se equilibram no corpo, né? Psicossoma, corpo e alma. O Hermes une esses mundos. Quando o arquétipo está bloqueado, esse sintoma da comunicação, garganta, tiroide, pulmão ou de movimentos, né? Pernas inquietas, sistema nervoso agitado. E também quando está integrado, né? Quando o corpo expressa muita leveza, aquela respiração fluida,
a palavra que cura. Isso é realmente muito interessante a gente estudar nos mitos de Hermes. O Jung, que via o Hermes como o arquétipo do inconsciente coletivo, ele via uma figura que representa a função mediadora do consciente com o inconsciente, e ele associava o Hermes ao arquétipo do trickster, né, o trapaceiro, aquele que engana, mas que também acaba abrindo caminhos para a consciência. O Hermes é psicopompo, guia das almas para o mundo dos mortos. E para Jung, isso simboliza um movimento psíquico que leva a pessoa a mergulhar no inconsciente e trazer à tona conteúdos esquecidos, conteúdos que estão reprimidos, né? Como dizia Freud, recalcados. Na nossa prática terapêutica, o arquétipo de Hermes ele aparece como a capacidade de dar linguagem ao que estava oculto, né? Como já falei, um papel semelhante ao que acontece na constelação familiar, quando algumas frases acabam desbloqueando aí algumas coisas na nossa vida. O Hermes é o ponteiro da alma, aquele que traduz mensagens internas em palavras e imagens conscientes, ajudando a integrar aí a nossa psique. E o Joseph Campbell via também o Hermes como o arquétipo daquele mensageiro do herói, aquele que entrega a missão, guia o protagonista da jornada, né? Em Um Herói de Mil Faces, ele acaba explicando que todo herói recebe um chamado. E Hermes é muitas vezes o portador desse chamado. Hermes não é o herói em si, mas ele abre o portal da aventura, ele representa o limiar entre esse mundo comum e o mundo extraordinário. Para o Joseph, o Hermes ele simboliza tipo um guia espiritual, assim, né? É hora de atravessar a fronteira e viver a sua jornada, né? O chamado. E o Hermes aparece como esse chamado para olhar para esse sistema. Ele é a energia que leva alguém a buscar uma constelação, uma terapia, um autoconhecimento, né? E pela visão do Jung também, o Hermes é quem traz essa consciência, aquilo que estava excluído, reprimido, inconsciente, e é aquele que abre o caminho realmente para a transformação, guiando a pessoa para sua jornada heróica, né? Essa jornada de reconciliação com o sistema familiar. O Hermes ele pode ser visto como fluxo de energia que desbloqueia alguns sintomas também, como a mensagem oculta da doença, finalmente encontrando alguma voz, né? Na constelação familiar, ele aparece quando o cliente encontra a palavra certa, quando o campo revela o que estava escondido, quando alguém finalmente responde ao chamado para transformar a vida, né? Integrar Hermes na vida é assumir a sua função de mensageiro, alguém que fala a verdade com leveza, que conecta passado, presente e futuro, que guia os destinos presos pela liberdade, mas também é vigiar também as suas sombras, né? Não usar para comunicação para fingir, para manipular, para enganar. A gente se manifesta quando a gente traz à consciência as histórias que estão ocultas no sistema, quando a gente dá voz aos excluídos dos sistemas, quando a gente permite que essas palavras curem a gente. E se você está sentindo que você está preso em padrões repetitivos, ou que seu corpo está manifestando alguns sintomas sem explicação, talvez o arquétipo de Hermes ele esteja te chamando. E eu posso te ajudar nesse caminho através da constelação familiar sistêmica online. Entra aqui em contato comigo, escreve aqui uma mensagem para mim, entra lá no meu Instagram, manda uma mensagem para mim. Bora voar, bora transformar sua vida, sua comunicação. E eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês que chegou até aqui nesse momento do vídeo. No dia 17 de setembro, eu, a minha amiga psicóloga Renata Broski
e a terapeuta Adriana Broski vamos fazer uma imersão chamada Vivência das Emoções. Lá a gente vai utilizar muitas ferramentas para a gente entender as nossas emoções e o quanto essas emoções influenciam e bloqueiam também a nossa. As emoções são algo que a gente consegue criar as nossas crenças, armazenar todos os nossos traumas, bloqueios. Então, por isso é importantíssimo a gente ter esse olhar para as nossas emoções e entender que tudo começou lá na nossa infância e que a gente carrega tudo isso na nossa vida adulta. Então, no dia 17 de setembro, eu espero você lá em Bauru, na cidade de Bauru. Manda também uma mensagem aqui para mim, que vai ser muito legal essa vivência. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.